Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta segunda-feira, 11 de novembro de 2024. Quero mandar aquele super abraço para os aniversariantes ouvintes. Onárcio Laurindo de Lima, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Érica Campelo, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. E João Vitor de Moraes, que está completando hoje 7 anos, de São Paulo, capital. Parabéns e muita luz para todos vocês. Este podcast é um oferecimento. Vimarra Construtora Londrina. Conheça o Residencial Esplendore, bem pertinho aqui da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Grupo Predial. Gestão e contabilidade para condomínios. Pensou condomínios? Pensou Predial. BMX Seguros e Planos de Saúde. O seu parceiro na busca por impulsionar negócios e simplificar processos. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O evangelho de hoje relata 3 palavras diferentes de Jesus. Uma sobre como evitar escandalizar os pequenos, outra sobre a importância do perdão e uma terceira sobre a fé em Deus que devemos ter. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e a morte do bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Amém. Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos teria obedecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A misericórdia, se não é, deve ser a alma da comunidade cristã nas suas relações internas e externas. Não é composta por pessoas impecáveis e, portanto, todos podem ser fonte de escândalo para todos os outros. O cristão deve ter cuidado para não escandalizar ninguém. A dura condenação de Jesus a quem causa escândalos nos faz pensar que os escândalos podem ser frequentes e até graves, tanto dentro como fora da comunidade cristã. O convite a desaparecer nas profundezas do mar demonstra com força a amargura e a indignação com que Jesus ataca aqueles que escandalizam os pequenos, aqueles que estão chegando, aqueles que estão se convertendo ao cristianismo. O escândalo sempre atinge uma determinada categoria de pessoas: os pequenos, ou seja, os fracos, aqueles que não têm maturidade espiritual suficiente. E os escândalos são mais prejudiciais quando partem de pessoas mais influentes, do alto escalão. E para eliminar os escândalos, Deus teria que tirar a liberdade dos homens. A inevitabilidade do escândalo corresponde à necessidade da cruz, com a qual quem ama
carrega sobre si o mal de ser amado. O cristão não é perfeito e a salvação é um exercício constante de misericórdia. A comunidade cristã não é um lugar onde não se peca, mas onde se perdoa. Quando o irmão se perde, não pode ser abandonado a si mesmo. Todos devem sentir-se obrigados a intervir e ajudá-lo. O pecador é uma pessoa espiritualmente doente, que necessita de cuidados urgentes, e todos devem administrá-los. Não se pode ficar indiferente ao irmão que peca, porque se trata da sua salvação. A primeira coisa que precisamos aprender a fazer é esta: repreendê-lo. Quem o deixa fazer isso e não se importa com seu pecado, torna-se culpado também. Repreende abertamente o teu próximo, para que não te sobrecarregues com o pecado por causa dele, diz o Levítico capítulo 19. A reprovação não é uma desaprovação do irmão, mas do mal que há nele. Pressupõe a aceitação incondicional daqueles que pecam. Antes de abrir bem a boca para repreender, é preciso abrir o coração para acolher e perdoar. A correção fraterna é o mais alto grau de misericórdia e não a pior saída para nossa malícia e ressentimento. A correção fraterna é um gesto incômodo do qual todos gostariam de ser isentos, mas o verdadeiro bem do irmão deve ofuscar o seu próprio desconforto para libertar quem está em perigo. Hoje a igreja celebra São Martinho de Tours. Ele nasceu na Hungria por volta do ano 316 e pertencia a uma família pagã. Seu pai era comandante do exército romano. Por curiosidade, começou a frequentar uma igreja cristã. Para evitar a conversão do filho, o pai o alistou no exército, mas foi inútil. Martinho já tinha sido escolhido por Jesus para tornar-se um homem santo. Foi nessa época que ocorreu o famoso episódio do manto. Diz a história que, diante de um mendigo que passava frio, Martinho se comoveu e repartiu com ele o seu manto. Na mesma noite, Martinho teve um sonho, no qual Jesus apareceu a ele vestido com o manto doado. Foi o sinal para a conversão do jovem. Fez-se batizar com 22 anos, tornou-se monge e discípulo de Santo Hilário, que o ordenou diácono, e lhe cedeu um terreno para a construção de um mosteiro, o primeiro edificado na França. Em breve, ele ficou cheio de jovens candidatos à vida monástica. Martinho, de acordo com Santo Hilário, permitia aos seus monges a ordenação sacerdotal, prática desconhecida no monaquismo no Oriente. Visitando as pessoas dos meios rurais, chamados de pagos, e daí o termo pagãos, Martinho e seus monges convertiam inúmeros habitantes e construíam igrejas. No caso de resistências, fundavam um mosteiro que, pela irradiação da vida cristã, obtinham em tempo as conversões. A irradiação dos mosteiros beneditinos a partir de São Bento tinha a mesma característica de estabilizar, pela santidade e exemplo, a conversão de muitas regiões da Europa. Tal obra foi acompanhada de muitos sinais e milagres. Quando ficou vaga a diocese de Tours, em 371, o povo o aclamou para ser bispo. Martinho aceitou, apesar de resistir no início. Visitava todas as paróquias, zelava pelo culto e continuou o trabalho de conversão dos pagãos, exercendo sempre exemplar caridade. Modelo de mansidão e humildade, os frutos do seu zelo espalharam-se por toda a França. Após 25 anos de bispado, morreu no dia 8 de novembro de 397. Sua festa foi colocada no dia 11, o do seu sepultamento, um evento excepcional com a presença de mais de 2.000 monges e enorme multidão em prantos. Oremos. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Martinho de Tours, animado de ardente caridade e de fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Amém.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e amanhã nos encontramos por aqui, naquele horário de sempre. Até lá!